Bom dia, bom dia. Gente, mais um podcast em Foco CG nesse sábado. Deixa eu tirar o fone aqui. O nosso podcast, segundo podcast desse projeto aqui da Rádio Jara. E hoje a gente está com mais um convidado muito especial, que também ele está no meio artístico aí, assim como a nossa convidada do programa passado, que trabalhava com artes plásticas. Hoje a gente está com um convidado global aqui, que é do regional para global, que é o Tero Queiroz. Tero Queiroz é um amigo que eu conheço já faz um bom tempo. E eu acho até que conheci você no início da sua carreira, né? Sim. Lá no Lelo. Sim, provavelmente. Né? Foi onde as Na coisas 26 de começaram, agosto, né? Quando nós estávamos no teatro aberto, né? E aí proporcionou que eu conhecesse a arte ali naquele ambiente público, né? Que é o ambiente ideal para convencer o jovem que eu era, né? Um jovem, né, de periferia que vivia suas dificuldades lá, convencer que a arte era um caminho, né? Para cura, para salvação. E lá eu me encontrei e estou aí até hoje. Já são 6 anos, né, Tero? 6 anos. 6 anos. De labuta profissional são 6 anos. Né? E aí você tá, esses 6 anos seu de carreira, ele se mistura entre teatro, séries, filmes, né? Sim, música. Eu até no meu perfil eu coloco que trabalho como artista, né? Porque apesar de eu ser apaixonadaço por cinema, que é o que me apresentou os primeiros desafios na carreira, agora fiz novela e acho super legal, acho super confrontoso, super desafiador também, né? O teatro tem seu lugar de espaço no meu coração, então. E aí a música, né? A música que é um desafio que eu enfrento desde moleque mesmo, porque eu cresci com uma família que me acolheu aqui em Campo Grande, que é uma família de músicos, e só que eles gostavam lá de sertanejo, né? E aí inicialmente eu tentei algo no sertanejo, mas minha voz não se encontrava por ali. E agora tem um trabalho no rap aí, que é onde eu mando a minha mensagem. Então, gente, ó, só lembrando, você que não se conectou ainda, você que tá pelo Instagram, se conectar lá www.radiojara.com.br, que é o nosso ao vivo, e depois vai ser transmitido lá também pelo YouTube, vai ficar a nossa gravação lá. Bom, Tero, te convidei aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre essa sua carreira, sobre a sua experiência no campo da arte, e também para falar um pouco dessa sua experiência que foi na última... um dos seus últimos trabalhos, que foi a novela Pantanal. Você está presente na verdade, seus trabalhos estão sendo transmitidos pela Amazon, pela Netflix, são vários lugares que os seus trabalhos estão sendo transmitidos. Sim. Né? Como a minha carreira é uma carreira bastante jovem, todas essas aparições são, né, na sua grande maioria, tirando a Amazon, que é uma série onde eu sou protagonista junto com outro elenco, ou as demais, Netflix e a Globo, Globoplay e afins, são participações. Né? São participações. A novela mesmo, a Pantanal, é uma participação. A gente divide participação de elenco efetivo justamente para não criar, né, essa cara de que o cara tá falando que tá participando, mas apareceu 2 episódios. Né? A participação, ela tem essa figura de linguagem de você ser convidado ou você fazer um teste e ir lá participar, de modo a contribuir a contar aquela história, mas você não é um elenco integral, que é o caso desse personagem, o Zé Lito, que é um personagem que aparece no primeiro e segundo episódio da novela, mas que o Tero em si, o ator, não integra o elenco da novela. Ele fez uma participação naquele elenco, né? Sim. E aí, a mesma coisa na Netflix. Eu fiz a produção de elenco junto com o Giovanni Barros, do filme Madalena, que está na Netflix, que é do diretor Madiano Machete, do Mato Grosso, que atua em São Paulo. E lá eu fiz uma participação também, né, uma participação super legal, né, com os atores de Dourados, e tá lá disponível, né, o filme muito legal, um filme muito positivo, teve muitas premiações. E aí tem a série no qual um diretor do Mato Grosso também, o Perseu Azul, faz lá a sua direção junto com a Fernanda
de capa, né? E uma diretora amiga minha, a Jaque Scarpelli, eles três fazem essa direção em trio de uma série que a gente rodou no Mato Grosso, em Chapada Guimarães, de comédia, chamada Insustentáveis. Insustentáveis, Essa tá na Amazon Prime, disponível lá. É uma série que eu tenho muito orgulho de ter feito, que é uma série que me provocou muito a gostar de TV. Até então eu nunca tinha estado no universo da TV. Mais teatro? Era mais teatro e cinema, né? Cinema eu já tinha feito alguns curtas, fiz, né, participações em longas, e aí eu já tinha um certo conforto nesses ambientes. Mas TV eu nunca tinha ido, e a série me oportunizou estar nesse lugar onde a interpretação é minúscula e tudo que você faz é muito parecido com você e parece que você não está atuando, e dá um medo danado, porque você fala, poxa, eu não estou contribuindo nada para a história, né? Mas na verdade é o espírito daquele universo, né? daquela característica artística que é a novela, que é o enredo próximo da realidade, que te faz entender que às vezes você não precisa fazer muito esforço para imprimir a sua personalidade dentro do personagem. E aí, né, obviamente, quando eu fui fazer essa participação em Pantanal, eu já tinha isso na cabeça, para mim já estava mais fácil, né, fazer uma contribuição de alguma forma para o enredo. A gente que está mais próximo da arte, do teatro, enfim, a gente sabe da dificuldade do artista, né, do investimento, do crescimento, do apoio, ainda mais num estado que já não tem tanto essa cultura, né, desse investimento. E aí eu creio que nesses longos de 6 anos você já enfrentou bastante dificuldade nesse sentido, né? Sim, eu sou bastante militante, né, Nando? Eu sou militante cultural aqui no estado, né? Já estive à frente do Colegiado de Audiovisual, né? Sou jornalista, então obviamente minha natureza de confronto, de fala, e o poder de fala é grande. Então acaba que aquilo que eu proponho, né, dentro de uma narrativa, eu me embaso muito, e aí a gente cria um corpo de denúncia, um corpo de manifesto. O Mato Grosso do Sul é muito aquém, né, dos outros estados, né, do Brasil, quando se fala em investimento cultural. Mato Grosso do Sul é muito precário, né? Os governantes não entendem, às vezes não querem entender também, né, que a cultura é o prato de todo dia, né? Ontem mesmo eu postei um story, né, de um cantor nacional que já foi ministro da cultura, e ele lá fala que cultura é alimento básico para o ser humano, e isso é constitucional, ninguém inventou isso está lá impresso na Constituição, né, que todo cidadão tem direito a ter acesso à cultura. Então, cultura não é algo que deve ser só para classe média alta, classe média, não. Cultura é para todo mundo e deve ser investido, acessível. Cultura promove e salva pessoas. No meu caso, por exemplo, eu estou aqui hoje, nós estamos falando de cultura, eu estou formado em jornalismo, tudo devo isso à cultura. Né? Porque em algum momento eu fui resgatado desse ambiente que eu vivia e me entregaram um novo horizonte. E você dentro desse seu campo de carreira, desses 6 anos, você tem um projeto que é seu, que é o Grupo Falta 1, né? Sim, o Falta 1 é um projeto já, né, nesse intuito de manifesto, né, da ausência do investimento cultural. Então eu passei um período dedicando à faculdade, e dentro da faculdade eu senti a necessidade de existir cultura. Eu fiz jornalismo na Uniderp, e aí lá eu propus esse projeto, né, que já tem um nome bem interessante, né? Porque dentro da criação do grupo, eu fiz ele na maioria com alunos, né, colegas meus de sala, o Igor Matheus e Henrique Calminamo, que foram as pessoas que se juntaram comigo. Inicialmente nós tínhamos a Ana Palma, que também esteve, né, propondo o projeto. Dentro desse universo a gente visava acolher pessoas que quisessem, né, fazer arte dentro do campo universitário,
Só que sempre que a pessoa ia, fazia uma, duas, três aulas, aí faltava duas, três vezes, aí vinha. Aí dentro disso fui criando essa casca dura de entender que sempre vai faltar um para mim fazer o meu projeto, sempre não vai tá completo enquanto a gente não entender, enquanto os governantes não entender, né, por que é que as pessoas faltam aos eventos culturais, por que é que as pessoas preferem ir em locais que, sei lá, tem bebida, né, à vontade, ao invés de ir num show, numa ópera, por exemplo, onde tem que ficar sentado assistindo um produto. Né? É por conta de uma educação cultural. Né? O Falta Um começa assim, né? Eu precisava estudar teatro, né? E eu tinha vontade, eu tinha alguma bagagem que eu adquiri em vários cursos que fiz, com o Jair Damasceno, né? O Fio Faria, o grandes próprio Leandro, nomes aqui, né? Exato, e são pessoas que contribuíram muito para a cultura. Né? O Leandro Faria Lelo, foi meu primeiro diretor, ele teve que inclusive ir para fora do estado, né, para conseguir fazer sua atividade artística, porque aqui é muito... A sua primeira experiência com o teatro foi com o Leandro? Sim, foi a primeira vez que eu subi no palco, foi num espetáculo chamado, se eu não me engano, era Olimpíadas. Foi o primeiro espetáculo que fazia uma versão sobre as Olimpíadas no Brasil, né, e um povo castigado, né, e ainda assim, né, a coisa do pão e circo, né, o Leandro versa muito sobre isso. Sim. Nas histórias dele, e aí eu fiz essa participação. Eu acho que faltaram atores, ele me chamou, né, depois de alguma insistência, para participar das oficinas, e posteriormente integrei o elenco, né, fazendo na época 2 personagens, né, contribuindo de alguma forma para a história. E aí, tudo bem? E aí, mano, eu fiz essa peça e daí diante não parei mais, né? Porque eu sentia prazer em estar no palco. O palco parece um lugar, né, que eu nunca deixei de existir ali. Então, diante disso, não tinha... É uma busca sempre de estar... Não tinha outra opção. Quando eu fico sem fazer teatro, eu fico muito agoniado. Agora, por exemplo, a gente está sem espaço para o nosso grupo, Falta Um. Nós estamos em busca de uma parceria que ofereça um espaço, né, adequado para ensaios, onde a gente pode fazer nossos barulhos, onde a gente pode fazer nossos manifestos culturais, porque eu saí da Uniderp, né, porque terminei o curso lá, e aí o Tanner, né, que é o reitor da Uniderp, muito querido, né, propôs de ainda eu continuar as atividades lá, mas de alguma forma lá já está meio inviável, sabe? Até por conta do público que eu atendo. Dentro do Falta Um eu sempre ofereci teatro gratuito. Essa é a missão do grupo, né? Oferecer teatro de maneira gratuita. Que a gente sabe, Tero, que é super importante essa questão da gratuidade. Sim. Né? Do acesso, da acessibilidade das pessoas a terem essa oportunidade. Sim. Porque a gente tem várias pessoas de muito talento, mas que às vezes não tem a oportunidade, o pontapé inicial. Não tem cinquentão, mano. Exatamente. A galera fala, não, eu vou cobrar cinquentão, mas a pessoa não Exatamente. tem. Moleque de 14, 15 anos não e tem aí cinquentão. E aí você tem uma equipe, você tem um grupo de teatro, você tem todo ali um trabalho, né? Gera um tempo. E aí quando você vai para apresentar uma peça, você cobra um valor simbólico e às vezes a pessoa também não quer pagar, né? Exato, mas por exemplo, assim, o Falta Um a gente chegou a fazer apresentações, né, para empresas e para algumas pessoas jurídicas daqui de Campo Grande. E aí todo o ganho que a gente tinha lá, eu dividi entre os atores. Certo. Porque era para eles entender que aquilo lá, né, futuramente geraria uma renda para eles. Né, muitos dos colegas que estiveram comigo no Falta Um fizeram faculdade de arte, né, são profissionais da arte hoje. Então, me faço muito feliz, o projeto conquistou muitas pessoas, né? A gente tem, né, cerca de 300 e poucas pessoas que passaram pelo grupo ao longo, né, desses 4 anos de existência e atividade do grupo. Então, um grupo que efetivamente completou a sua missão, sabe? De chegar, mudar a vida de alguém e levar essa pessoa a pensar que arte é um caminho profissional, porque é isso que eu digo dentro do grupo.
né? Eu faço arte não é porque gosto nos finais de semana, não, algo sério mesmo, eu ganho dinheiro com isso. Mas, assim, infelizmente, né, Tério, tem ainda pessoas que precisam se desdobrar, se dividir entre a profissão. Por exemplo, trabalho no comércio, mas eu quero fazer arte, Sim. quero fazer teatro, quero fazer... E aí ela tem que ter essa divisão e que às vezes acaba prejudicando, Sim, né? eu sou assim, eu trabalho com jornalismo, mas ao mesmo tempo faço arte. Né? Infelizmente, por conta da dificuldade de existir campo de trabalho aqui no estado, eu não consigo viver só disso. Existem colegas que vivem a duras penas. Exatamente. A duras penas vivem só disso aqui no estado. Mas não é fácil, não. É um trabalho complexo, é um trabalho que requer muita força psicológica, porque você vê pingar lá na sua conta 300, 400 de uma apresentação é doloroso, mano. Porque aí você pensa, poxa, mas eu fiz tanto trabalho, trabalhei 6, 7 meses para ganhar essa mixaria de grana, né, que não paga hoje, sei lá, uma cesta básica decente. Então é complexo, e aí vai todo um trabalho do artista os artistas que se fazem aqui no estado são artistas muito fortes, né? A gente costuma ser resistente, né? A gente, se vai para grandes centros, a gente assusta inicialmente, mas depois que a gente vê que a realidade não é muito distante do que ocorre aqui. O campo aqui é mais afunilado, né? Sim. O campo de oportunidades aqui é mais afunilado. E aí é igual quando você tá lá no interior, você precisa sair do interior para ir para a capital para você estudar. Tem muita gente que... Eu vivenciei isso. E aí aqui, com relação à arte, com relação ao acesso a o campo da arte, também é assim, né? Às vezes você tá aqui, você tem que ir para São Paulo, para outros lugares, para você ter um acesso melhor Exato. Até mesmo, assim, a gente tem aqui no estado muitos bons artistas, muitos professores muito bons, né, mas que de alguma forma também vão se desgastando com o tempo, de tão cansativo que é, né, essa resistência contínua, né? A gente vive um estado de resistência contínua. Então, fazer arte no estado é mais do que luxo, mais do que tudo isso que as pessoas acham que tem. Fazer arte no estado é um estado, é um manifesto de que você pode fazer aquilo que você acredita, né? No Brasil, em geral, o cenário é esse. O cenário é de dificuldade de se fazer arte. Mas no Mato Grosso do Sul a coisa se alastra, né, por todas as cidades. Não é só o interior do interior. Aqui na capital nós temos muitos problemas, né? Problemas que impactam diretamente o prato daquele artista. Então, às vezes, o artista não consegue comer e aí tem que ir lá no CRAS, não sei onde, pedir uma cesta básica, e as pessoas ficam, poxa, mas esse cara podia estar trabalhando. Ele trabalha, mano, mas não tem um campo, não tem investimento. E assim, a nossa missão sempre é inspirar as pessoas com as nossas histórias, com as nossas vivências, mas fazer com que as pessoas entendam que essas vivências são difíceis. Sim. Que essas vivências são vivências de luta, de resistência, de escolhas, porque às vezes você quer seguir aquele caminho, mas você precisa escolher outro porque é o caminho da sobrevivência. Exatamente. Né? E aí quando você aparece na novela Pantanal, depois de 30 anos, uma novela que ela não foi esquecida, mas que ela foi, de certa forma, renovada, e hoje ela atinge outros públicos que, às vezes, naquela época, eram crianças ainda. E o que tem, né, por trás dos bastidores da novela? Porque ali você aparece nos jornais, a fama, a mídia, mas o que aquele artista vivencia por trás, né? Porque para ele chegar à novela Pantanal... para ele chegar a ter uma participação ali, ele teve uma história, ele teve um trajeto percorrido, né? É um trabalho contínuo, né? Em todo o Brasil, fazer arte se resume em você produzir algo e expor isso. Né? Então, esse seria o resumo mais careta, assim, que eu posso traduzir para você. Então, tudo que eu faço uma promoção disso, né? E aí com essa minha capacidade de comunicação, eu consigo, né, levar para outras pessoas de outros estados que, apesar de difícil, eu estou fazendo arte aqui no estado. Né? E o próprio trabalho, né, que chega a essas pessoas, os produtores, as pessoas que selecionam o elenco para grandes projetos como a novela Pantanal,
o que chega para eles é justamente o que você disponibiliza na internet. Então o artista, quando ele vive, né, em prol da arte, ele tem que tomar muito esse cuidado do que eu disponibilizo na internet, né? Tem coisa que eu faço que é uma merda, aí eu não disponibilizo, pô. Então eu vou disponibilizar as coisas que são boas, né, para passar essa informação de que eu tenho capacidade de executar projetos cada vez maiores e com mais potência, né? Eu acho que todo artista tem essa consciência, né, intrínseca, né, no seu inconsciente, tá ali, né? Você não pode se expor negativamente, você precisa passar uma imagem positiva. Mas a gente erra também, a gente faz coisas erradas, a gente tem medo, a gente chega com um elenco, né, como, né, esses elencos grandes que a Globo propõe para a gente trabalhar, a gente às vezes fica com medo. Eu, no primeiro projeto que eu fiz, que é o A Vez de Matar, A Vez de Morrer, que é um curta-metragem, eu interpretei com o Lelo, né, e aí foi muito curioso, porque eu tinha muito medo, né, de fazer a cena com o Lelo, visto que ele era meu professor, né, visto que, né, ele tinha uma bagagem artística que eu não tinha. Mas aí o Giovanni chegou e falou assim para mim: você sabia que se você não fizer a cena legal, né, esse filme não vai acontecer e o Lelo não vai participar? Então, é uma responsabilidade enorme. Né? Exato, porque tipo, não era, eu tinha que parar de pensar só em mim. Essa que é a sacada do projeto audiovisual, do projeto cinematográfico. É o coletivo que tá É o ali, coletivo. Né? Então, assim, se eu não fizer, né, com amor, fizer com vontade de me entregar, pensando em mim, eu estou me expondo negativamente, eu não sei, eu acho que essa cena não vai ficar boa. Se eu colocar todos esses temores à frente do personagem, o personagem não vai acontecer. E eu não vou prejudicar só eu, vou prejudicar um projeto inteiro, que envolve 100 pessoas. E é aí que está a coisa matemática do ser artista profissional. Quando você vai fazer um projeto, você não pode pensar só em você, né? Você tem que pensar no coletivo. Você tem que pensar se aquela cena aconteceu para todo mundo. E sempre que eu vou fazer um projeto, eu tenho isso na minha cabeça. Eu chego lá e digo: que legal, isso aqui vem nessa levada. Então eu monto, né, naquela levada e tento construir a minha linguagem ali dentro. Né? Não é modificar tudo para poder voltar os olhares para mim. Pelo menos eu trabalho assim. Entendi. E essa sua experiência, Tero, na novela, o que ela te trouxe de aprendizado nesse campo da telenovela? Que você não tinha vivenciado esse campo ainda, né? A novela em si, assim, quando eu fui para lá, o elenco que estava lá, o Renato Góes, o Irandir Santos, que são grandes estrelas, né? São pessoas que fazem um trabalho muito, muito, muito dedicado, um trabalho muito, muito característico, tem muito deles dentro da criação. O próprio Irandir, né, que eu já era fã dele muito antes de vê-lo em novelas, né, acompanhava ele do cinema. E o Renato, que conheci lá, já tinha trabalhos que eu já tinha assistido, né, mas para além de o que me trouxe artisticamente, me trouxe pessoalmente, me trouxe a compreensão de que eu estou seguindo um caminho certo, sabe? Porque aqueles artistas que eu me conectei lá, a gente teve uma conexão de verdade. O Chico Teixeira, o Renato, né, o Fábio Nepo, todos eles, a gente conversou de igual para igual sobre arte. Então, me trouxe vamos dizer assim, o papel assinado de que eu estou seguindo um caminho legal artisticamente. As cenas que eu fiz foram cenas de poucas tomadas, assim. A gente gravou 1 ou 2 vezes no máximo. Minha cena mesmo é a cena que eu gravei, é uma vez só. Você sabia que ela já iria ao ar no primeiro capítulo? Não sabia, nem sabia, porque quando eu peguei o roteiro, né, eles têm um programa chamado Eva, né, e dentro desse programa você põe uma senha lá e vê as suas falas. Eu peguei o roteiro por e-mail, né? Eu não tinha essa compreensão. E quando eu peguei o roteiro, eu estava chegando no Mato Grosso. Eu tinha feito 2 bois lá com o Perseu Azul. É um curta-metragem bem legal que a gente rodou lá. Eu cheguei aqui, aí passou uns 2 dias, a produtora, a Rosane Quintais, me ligou e falou: Tero, tem uma ponta lá e tal, você topa fazer? Eu falei: bora. Aí passou mais 2 dias, eles vieram me buscar, então eu não tive tempo de olhar com carinho para aquele e-mail, sabe?
Dentro do e-mail, depois eu fui ver que estavam as cenas. Mas depois que a cena já tinha ido pro ar. Porque depois que eu voltei da novela... Foi o primeiro capítulo, né? Foi o primeiro e segundo capítulo. Depois que eu voltei da novela, eu fui fazer teatro. Né? Eu já tinha mais 2 projetos engatilhados para fazer, que a gente já apresentou, que era Paixão de Cristo aqui, né? Que era um projeto grande, que a gente teve que dedicar um tempo enorme a ele. E aí eu fui fazer teatro e não voltei a olhar para isso. Aí, pô, vem a notícia, a novela vai começar tal dia. Pô, legal, não sei o que, fui acompanhar. Aí um veículo de comunicação daqui me telefonou, e aí, cara, como é que foi? Que dia que você passa? Eu falei, não sei, mano. Nem sei se posso falar, mas eu acho que não sei que dia que eu passo, não. Aí a mina pegou e falou assim, pô, como que você não sabe? Eu falei, não sei, mano, eu não sabia mesmo. Ela achou que era tiração, que eu tava, sei lá... Mas eu não sabia, que eu tava fazendo uma graça ali, mas não sabia mesmo. E aí, tipo, no dia, né, eu assisti em casa o primeiro episódio. Eu tava assistindo, pô, já lançou a cena, falei, caralho, nós vamos entrar aí nessa aí. Aí que meu celular começou a bombar, um monte de gente falando, começou a aparecer as imagens e as pessoas começaram a tirar fotinhos e me enviar. Aí começou, mano, passou... Mas foi assim, foi muito legal, que deu muita audiência no primeiro episódio. Foi um troço assim estrondoso, sabe? E aí pessoas do Brasil inteiro me mandaram mensagem e tal, disse que me viu. Saiu em todos os jornais. Saiu em todo lugar. Eu sempre tive muito apoio da mídia, né? Por ser jornalista, eu sempre tive muito apoio dos colegas da mídia. Então acaba que, um projeto pequeno às vezes que faço, sai em todo lugar, sabe? Graças a Deus a mídia daqui sempre me deu esse apoio, né, que não é amplo, que não alcança todos os artistas, mas eles sempre me apoiaram, né, graças a Deus. E aí quando passou o episódio, eu falei, que legal, mano, surgiu no primeiro... A nossa preparadora de elenco, Andréa Cavalcante, ela já tinha falado algo, mas lá na correria, a gente... Né, eu vivenciando toda aquela experiência de imersão com os colegas, né, com os atores, com a equipe, né, de produção, eu acabei nem dando... Você fica vários dias lá para gravar a cena? Sim, eu fiquei um total de 9 dias. 9 dias eu fiquei lá. Que foram os dias de rec, de fato, foram 4. Né, os outros dias eram tempo não deu, volta, não sei o que. Acontece muito isso. Né, da gente, sei lá, ir pro set, passar o dia lá e não rolar de gravar porque não deu a luz que os caras queriam, sabe? Acontece. Cinema, TV, a arte do esperar. Você tem que esperar. A gente acho que a juventude de hoje, os jovens de hoje está podendo ter essa oportunidade de assistir a novela Pantanal. E aí a gente vê, né, o quanto que essa novela ela traz de volta... falar do Pantanal, né? Falar das coisas dessa questão do meio ambiente, do que está acontecendo, da realidade, né? Traz à tona isso de novo, né? Sim, na verdade eu acho assim, eu acho que Luperi, quando escreveu essa novela, reescreveu ela, ele já tinha no inconsciente dele que o Pantanal já estava midiático, sabe? O Pantanal se tornou midiático diante do descaso que fizeram com esse bioma, que é o bioma essencial, né, para manter esse ar gostoso que nós temos em Mato Grosso do Sul, né, e manter muitas vidas, né, em cima, né, dessas vegetações que a gente tem por aqui, no Mato Grosso também. Então, eu acho que o Luperi, quando escreveu essa novela, ele já tinha isso no inconsciente. Para mim, pessoalmente, eu acho que ele tem outras apostas para a novela. Não só mostrar o bioma, porque isso a outra novela fez, né? E ela tinha coisa melhor para mostrar. Ela mostrava com mais eficiência, porque ela tinha um bioma mais preservado. Hoje, muitas imagens que estão sendo usadas são imagens de pessoas que protegem o Pantanal, né? São imagens de arquivo, digamos assim, e não retratam naturalmente o que é o Pantanal. Eu conheço o Pantanal porque vivo aqui, volta e meia, vou para lá. E interessante, tem gente que nem conhece o Pantanal ainda, tá conhecendo pela novela, pessoas que moram inclusive aqui, né, que não tiveram acesso ainda a ir lá e tá conhecendo pela novela e tendo esse start, né, da preservação, do cuidado, de valorização, que muita gente ainda não tem, né? E o texto do Luperi é muito bom nesse sentido, né?
que ele imprime uma personalidade de escrita em que ele diz as coisas, né, mas não embandera as coisas, né? Ele diz as coisas mesmo, como se eu estivesse falando com você aqui. Até mesmo ontem foi um episódio ao ar que eu assisti, das meninas na mesa falando de preservação feminina, falando de preservativo, falando de remédio para não engravidar. São vários temas que estão colocando. Muito machismo, legais, né? Machismo. Também, questão do machismo. Não, o machismo é inerente, né? Nosso estado é muito machista, né? Então não tinha como fugir. Né? Fugir disso era fugir da característica que sei lá, adorna esse estado, lamentavelmente. Né? E você teve outros trabalhos, Tério, que inclusive saiu na Mostra Tiradentes, né? Que é uma das principais amostras. Sim. de... Eu já tive 2 trabalhos que foram, né, para Tiradentes, que foi o primeiro filme que eu fiz de curta-metragem, foi O A Vez de Matar, A Vez de Morrer. Né? Um filme muito premiado do Giovanni Barros, que é um diretor douradense, mas que mora no Rio de Janeiro, né? Tem atividade no Rio, enfim. E aí eu fiz agora o Dois Bois, que também foi exibido em Tiradentes. Né? Muito, muito positivo, inclusive foi muito bem recebido por lá. Né? E assim, para o artista é importante que a gente entenda que um trabalho aparecer em uma mostra como essa é muito curricular, né? Sim, muito importante, né? Tão importante quanto qualquer outro trabalho, Nando. Tiradentes é um palco onde milhares de diretores te veem trabalhando. Né? Para o ator, ter um projeto exibido em Tiradentes é de um ganho enorme. Né? E vários diretores já fizeram contato comigo a partir de Tiradentes, sabe? Cara, eu tenho um projeto assim, eu acho que essa sua linguagem, né, de fala, esse seu jeito que você dá o texto, conversa com a minha história. Se rolar de eu passar no edital, você vem, claro, mano. A importância do edital, né? Exatamente. O edital público é o caminho que a gente financia os nossos projetos. A galera que não tem grana, não tem como financiar seus próprios filmes. O edital, ele é essencial. O edital é uma política pública que deveria ser... quando se gasta para fazer um filme? Esse curta-metragem que a gente fez lá no Mato Grosso, o Dois Bois, ele foi feito com o incentivo da Aldir Blanc. Sim. Aldir Blanc aqui no estado foi de 5 mil até 12 mil o investimento. Aldir Blanc do Mato Grosso foi 180 mil. Então você vê, lá eles conseguiram fazer um curta-metragem com, né, investimento da Aldir Blanc. Por quê? Porque tem política pública, tem uma secretaria preparada para gerir essa verba. Aqui no estado a gente recebeu quase a mesma verba. A diferença, não se sabe gerir verba cultural aqui. Né? As políticas públicas são deficientes, né? são precárias, não conseguem, não conseguem chegar na ponta, vamos dizer, não conseguem chegar no artista que precisa de fato. As políticas públicas, elas se perdem pelo caminho. Lembrando que, assim, não são críticas construtivas, né? São críticas que você, enquanto artista, faz, que outras pessoas fazem, para que a gente comece a pensar políticas públicas junto, Sim. a gente comece a pensar a cultura em coletivo e não a partir do que a gente acha, do que a gente pensa sobre a necessidade. Isso aí não é um achar, né? Isso é constatação. Né? Os documentos, né, de milhares de recursos sendo evasados para um setor só provam que a política pública é mal feita no Mato Grosso do Sul. Né? Eu não posso privilegiar você só porque a população só gosta disso. Né? A população gosta daquilo que você entrega, que você leva. Né? Se tem uma apresentação de teatro lá em Corguinho, o povo tudo vai, bicho. Mas há quantos anos Corguinho não recebe uma mostra de teatro pública financiada pelo Estado? Rochedo, né? Terenos. Então, exemplo, né, de cidades menores. Exato. Se você pegar essas cidades menores, eles são hiper carentes. Eu tenho parente em Corguinho, eu tenho parente em Rochedo. Então eles falam, puxa, eu nunca vi uma apresentação sua aqui, quando que você vem pra cá? Isso dá uma dor no coração, porque eu falo, cara, eu não sei. Por quê? Porque não tem política pública que pense nisso. Não tem política pública que pense em circulação de espetáculos teatrais. Não tem política pública que incentive eu filmar no... São coisas mais esporádicas. Né? Exato. As políticas públicas ainda, aqui no estado, se voltam apenas para a capital, Dourados, Três Lagoas, Maracaju. É isso. Os polos. Exato. Não tem um foco, né, em aumentar as atividades nos interiores. O interior é a potência dos estados, cara. O
No interior, a gente tem candidatos aí falando, né, sobre isso, né? Precisamos voltar para o interior. Há muitos anos isso devia ter sido feito. O interior é a potência dos estados, sem sombra de dúvidas. Você teve uma participação em Madalena também, né? Sim. Que traz uma mensagem bem importante para... Madalena é o filme que eu falei pra ti que eu fiz a produção de elenco, né? A gente fez uma seleção de elenco aqui em Campo Grande, fizemos em Dourados também, né? Com o elenco, né? Tem várias integrantes, meninas trans, e o elenco versa sobre isso. Né? A história, o enredo do Madiano Machete fala sobre a ausência de vontade de se preocupar com isso. Né? Para mim o filme fala sobre isso. É um filme que não investiga nada, é um filme que cria muitas tensões, mas que se reserva a ficar nos sentimentos das pessoas que gostavam dessa pessoa que foi encontrada morta em um milharal ali, né? E que o corpo ficou lá, apodreceu, e ninguém... Depois o IML foi lá e retirou. Essa tá no... Essa aí tá no Netflix. Netflix. E a da Amazon? Da Amazon, Insustentáveis. Sustentáveis. A Insustentáveis fala sobre uma família paulista que, né, vai viver no Mato Grosso, numa reserva, e eles têm a ideia de que é possível eles viver de maneira sustentável lá, né, sem comer carne, sem ingerir açúcar, né, são vários temas, né, sem usar drogas. E no final eles acabam tendo muitos problemas, porque a teoria é uma coisa, a vida prática é outra, né? E aí eles querem cuidar de uma reserva, tem problemas que eles têm que cercar a reserva, os filhos dele têm que ir para a escola, mas eles ainda são resistentes a deixar os filhos para... É uma história que vale a pena cada pessoa ir assistir. Ela está com classificação indicativa de 18 anos, né, porque tem um dos episódios que fala sobre o uso de drogas, né? Então a classificação indicativa subiu para 18 anos. Mas quase todos os episódios são pra toda livres, assim, para todo mundo assistir. E atualmente agora você tá com o espetáculo teatral Cérebro Edgar. O Cérebro, esse é um projeto do Falta 1 que a gente trabalha já há 4 anos. Esse ano eu propus ele para o edital Fonteatro daqui. A gente ficou em suplente, não conseguiu pontuação suficiente para montar. É um espetáculo que eu quero fazer ele se transformar na ideia original, que ele é um monólogo, né? E aí anteriormente eu montei ele com 7 atores do Falta 1, porque eu precisava pesquisar várias coisas. Então é um projeto que você não tem um financiamento. Não tem financiamento. Esse é um projeto que ainda está na mesa, a gente está correndo atrás de um financiamento. É um projeto de 100 mil, é um projeto que tem o seu valor, né, narrativo, tem o seu valor. O Cérebro Edgar é um homem apaixonado pelo dedão do pé. A história conta que esse cara era morador do interior do Mato Grosso do Sul. Ele acabou sendo trancafiado no porão de casa porque a mulher não aceitava que ele trocou ela pelo dedão do pé. Ela achava isso muita humilhação e ele era um chacareiro no interior do estado. Ele passa a vida trancado dentro desse porão, com ela levando comida, água de vez em quando. Aí um dia ela desaparece. Ele não sabe se ela foi para a cidade, o que aconteceu, né? E aí ele começa a delirar dentro desse porão. É nesse dia que essa história acontece. Essa história começa nesse dia, que ele tem um Cérebro Edgar, porque ele supostamente faz uma visita para dentro do próprio cérebro, para enfrentar seus medos e tal. Ele mesmo confronta a si mesmo com esse... Por que ele não pode ser apaixonado pelo dedão do pé? É uma metáfora que eu uso para falar sobre as paixões. E vocês vão levar para o interior do estado? Era o gosto, né? A vontade, né? A gente precisa montar esse monólogo agora em formato de monólogo. Eu já fiz apresentações aqui na capital com ele em um outro formato, que era com 7 atores, que não é o formato original do texto, né? O texto é um monólogo. E aí eu tenho muita vontade de fazer. Esse é um espetáculo que tem muita mensagem, é um espetáculo que eu estou dedicando 4 anos da minha vida a esse texto, sabe? Todos os dias eu sento lá e revejo algo. Você tem um projeto também de um livro, Ter? Esse livro é o que, de onde surge o Edgar, o Cérebro Edgar, ele surge. O livro se chamaria Edgar e Seu Dedão.
Mas isso aí é algo que eu preciso ainda Amadurecer mais. resolver comigo ainda, porque tem muita coisa dentro do livro que eu acho que precisa ser melhor, né, versada. Né? Eu tenho muita dificuldade de escrita de livro. Né? Apesar de eu ser formado em jornalismo, a minha escrita é muito deficiente, muitos pontos assim. Né? Eu vim de escola pública do interior, né, para a escola pública da capital e nunca fui um aluno tão dedicado assim. Então tem muita coisa que, apesar de eu saber, eu faço errado. Então eu vou ter que aprender a lidar com esses monstros para conseguir fazer esse livro acontecer. Eu tava assistindo uma outra entrevista sua, e aí você até coloca uma palavra várias vezes, que é uma palavra que a gente usa muito na atualidade, que é a resiliência, né? Sim. Que para você tá nesse caminho, você tem que ter muita resiliência. Resiliência é uma palavra que resume todo o afronta que né, a pessoa, né, pobre, a pessoa negra, a pessoa, né, de classe média baixa, a pessoa de classe baixa tá formada, tá fazendo, né, comunicação, tá se comunicando em um estado que não gosta de ver isso, né? Então acaba que ser resiliente é uma missão cotidiana, né, de pessoas que levantam todos os dias tendo vontade de sair da merda, sabe? A pessoa fala, não, hoje eu quero sair da merda, mano, mas é foda, mano. É difícil, é um troço assim que às vezes dá um trabalho. Porque não é só você chegar ali e falar, eu vou mudar a minha vida. Não é. Isso aqui, bicho, quando falta uma comida, um arroz, a gente fica desesperado. Bate uma tristeza, assim, porque a gente fala, poxa, e aí, pô, por que tá faltando comida pra mim? Acontece isso várias vezes então, assim, você fazer arte, ser artista, é algo muito complexo, sabe? Não é fácil. Aí a galera acha que a gente chega lá e lança ai, poxa, que legal, o cara tá na novela e tal. Isso aqui é uma afronta, mano. A gente tá brigando. Porque assim, né, Teros, a gente vê o boom da mídia, né, e o quanto a mídia procura as pessoas quando elas estão em alta, né? Exato. Mas é importante a gente trazer as pessoas nesses espaços de fala, nesses lugares de fala, os artistas principalmente, para dizerem, né, de suas realidades, para até desabafarem para os demais sobre essas vivências, sobre o que acontece mesmo e para chamar a responsabilidade para todos, porque a responsabilidade é de todos nós, né? Sim. Eu acho que o espaço midiático, toda a coisa midiática, ela tem que ser, né, pensada e articulada para orientar e ajudar o artista justamente quando ele não está numa fase boa. Exatamente. Sabe? Poxa, aquele cara tá com um projeto legal lá que não está andando, vou lá dar uma força para ele. Exatamente. Né? Eu canso de fazer longas entrevistas com colegas que às vezes estão tendo dificuldade, né? Eu trabalho num portal que tem um alcance legal, então acaba que quando eu faço isso, eu de certa forma me preencho também. Eu falo, poxa, eu estou fazendo algo que eu queria que fosse feito por mim. Né? Então, a coisa midiática é muito delicada, porque tudo, né, gira em torno do que gera lucro. Exatamente. Então, quando eu conto uma história muito triste, eu ganho. Quando eu conto uma história muito feliz, eu ganho. Mas se eu conto uma história mais ou menos, nem muitas pessoas se interessam. É uma história que não tem tanto impacto, assim. Uma história de uma pessoa que não foi tão ferrada na vida, sabe? E a gente fala de inspiração, né, Tero? E acho que inspirar pessoas é contar exatamente a realidade. Exato. É você dizer exatamente o que aconteceu para aquela pessoa entender o processo, né? Exato. Eu acho que isso, né, a gente discutia muito, inclusive, lá nos bastidores da novela. A gente precisa ter a nossa própria personalidade. Se a gente vai para um lugar tentando se converter, né, a se transformar naquilo propriamente dito, a gente não vai ter
nossa característica humana, né? O que nos torna humano, eu ter a capacidade de falar para ti, Nando, o que você às vezes não acha que eu vou falar. Exatamente. Isso nos torna humanos. Poxa, esse cara não é um cara que tá ali fazendo um personagem. Ele existe, pô, ele tem problema, ele chora. Ele erra. Ele erra. Ele é igual a todo mundo, sabe? Então, assim, mais do que a novela em si, pra sair aquela cena perfeita, você tem que fazer ela várias vezes, né? vezes. E assim é Às a vezes vida. também não, né? Porque, por exemplo, essa cena que eu fiz era uma vez só, porque é um personagem pequeno. Então os caras não vão te dar, tipo, várias vezes de tomada. Se você acertou, acertou. Se não acertou, se ferrou. Eles vão pôr no ar do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, acontece isso. Acontece. Então o artista tem que estar veaco nisso. Pô, eu vou lá e vou fazer com a minha verdade. Então, toda a cena que eu fiz até hoje, graças a Deus, eu nunca me arrependi de tê-la feito. Porque eu penso, a minha professora de canto fala isso. Ela fala, poxa, você não pode se arrepender pelo que você fez, porque aquilo foi o melhor que você fez quando você estava lá. Exatamente. Então, eu sempre penso isso. Foi o melhor que eu fiz quando eu estava lá. Então, não me arrependo nem um pouco. O Mário Sérgio Cortella, ele fala assim, fazer o melhor que você pode nas condições que você tem. Exato, né? Exatamente. É uma frase muito certa, né? Porque às vezes você tá, poxa, chegando um dia lá, você tá super, dormiu mal, você tá com medo, você tem várias estrelas ali do seu lado, você vai e faz a cena com uma coisa assim que não ficou do jeito que você queria. Mas era aquela cena, cara. Vai fazer o quê? Na próxima, se existir uma próxima, porque às vezes você ferrou tudo, entendeu? Às vezes você ferrou tudo e não vai ter uma próxima. Acontece também. E você tem que saber lidar com isso. Às vezes você ferrou tudo hoje aqui, mas amanhã você faz uma escola, faz uma... Eu tenho vontade de fazer faculdade de arte para ter uma bagagem, sabe? E com fé em Deus, esse ano ainda eu vou conseguir uma vaga na universidade pública, provavelmente nos grandes centros, para fazer uma faculdade de atuação. Porque, apesar de eu ter amigos que falam isso, que eu tenho toda uma característica de interpretação que é instintiva, né? Eles falam intuitiva, mas eu digo instintiva, que é em um outro lugar. Eu quero ter um know-how técnico, um know-how que me apoie tecnicamente, para além das oficinas que eu fiz. Sim. Bom, Tero, agradecer sua participação aqui hoje. Eu acho que, assim, às vezes a gente produz um roteiro, a gente coloca, vamos falar disso, mas eu acho que a mensagem que você tinha que passar, que hoje você passou. Sim. É falar dessa vivência do artista, é dizer de como que esse artista, ele é visto aqui no nosso estado, de como que esse artista é visto também em outros locais, e da importância de se investir, né, nesse espaço de cultura, nesse campo de cultura. Sim. Né? Em toda entrevista que eu vou, Nando, eu tento sempre, né, responder com sinceridade que precisa a pergunta daquele que me entrevista. Aqui não foi diferente, né? Então, tudo que eu estou te dizendo é algo que é cotidiano, que está no cotidiano de cada colega, né? A gente vai fazer agora, nos próximos dias, um festival, uma mostra, chama Mostra Boca de Cena, que acontecia todos os anos no Mato Grosso do Sul. O que é a Mostra Boca de Cena? A Boca de Cena, ela previa, em governos anteriores ao governo do Tucano, ela previa que os artistas fizessem uma mostra artística, né, organizada pela Fundação de Cultura, e que essa mostra desse aos artistas a oportunidade de um encontro. Então vinha artistas de todo lugar do estado para um encontro, né, e aí era determinado às vezes na capital ou em um outro município. E nesse encontro aconteciam várias apresentações para a população. E o nome mostra Boca de Cena, porque era envolvida e feita para os artistas. Há muitos anos essa mostra não acontece no estado. Então esse ano nós fizemos uma pressão política, uma pressão estratégica para que a gente realize a mostra. E ela vai acontecer Vai aqui? acontecer em junho. Em junho. Dia 24 e 25 de junho. E vai acontecer... Já tem um local previsto? Sim, vai ser na Praça Ari Coelho. E vai acontecer porque nós estamos fazendo.
Nós fizemos o projeto, nós fizemos toda a planilha orçamentária, nós estamos convocando os artistas do interior, nós estamos organizando tudo. Né? Porque a entidade que devia fazer, que é a Fundação de Cultura, diz que não tem tempo, não tem equipe. Né? Sendo que essa é uma programação que está lá no plano de cultura, né? Que está lá, né? Para ser executada todos os anos. Então isso mostra muito do que eu te falei. Quando os artistas precisam fazer o trabalho da ordem pública, e alguma coisa está muito errada, sabe? E cultura está muito errada aqui no estado, muito errado. Você pegar toda a verba da cultura, esse ano nós tivemos a destinação de 79 milhões para a cultura, você pegar toda a verba de um segmento e entregar para uma classe, para um grupo artístico só, e aí eu vou dar nomes, né? Você pegar toda essa verba e entregar só para o sertanejo não é correto. Ó, o pessoal aqui tá acompanhando a rádio mandou uma pergunta para você. Sim. Tiago Brites, do Jardim Petrópolis. Estou ouvindo o Tério na rádio e gostaria de saber se ele tem algum projeto de lançar músicas. Sim. O Tiago acompanhou na rede social, então provavelmente ele está curioso quanto a um projeto que a gente está... Já coloquei voz e tal. A nossa nova música, né, a música se chama Money Vale Mata, que é um rap pesado sobre a preservação do nosso bioma, né, em razão, né, das propostas políticas para a exploração desse bioma. Então eu faço esse trocadilho, né, com as palavras dentro, e em breve nós vamos lançar. Ainda não tem data porque está na pós, Tiago, está na pós-produção, mas é um grande rap. Eu levei o período que eu estive na novela gravando, e todos esses meses eu fiquei em torno desse texto, né, dessa letra, construindo cada palavrinha ali para ser colocada do jeito correto na narrativa. Então o rap vai acontecer, deve ser lançado, da Condado Produções o som, né, do Walter Corrêa. Walter, que é um parceiro meu desde a minha primeira música, que foi lançada em 2020. Ele sempre faz os beats para mim, e esse não é diferente, ele fez também. E ele tá trazendo muita coisa dentro dessa música que ainda eu não posso falar, porque obviamente você vai precisar ouvir, Vai Thiago. ficar um suspensezinho aí então, né? Sim. Então, Thiago, essa é a resposta do Tério aí, para você aguardar mais um pouquinho, que tá saindo do forno, né? Tá saindo do forno, exatamente. Tério, qual mensagem que você deixa aqui pro nosso telespectador, vamos dizer assim, do programa? Sim. Eu queria agradecer o espaço, né, desejar sucesso nesse projeto seu. É o segundo programa seu aqui, então que isso se amplifique. É muito bom, né, saber que as pessoas estão fazendo rádio, estão produzindo, né, produto audiovisual por meio da rádio, estão entendendo que a rádio é híbrida, né, que ela não morre, ela se adapta ao tempo. Que é um espaço de fala. É um espaço de fala democrático, né? Então é muito legal. Eu fico muito feliz de estar acontecendo, né, esses tipos de espaço, que aqui é uma casa, está instalado um programa de rádio em que a gente pode debater coisas importantes. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que, para deixar uma mensagem para alguém, para algum grupo, eu preciso entender com quem eu estou falando, né? Então, que público assiste e escuta essa rádio, né? Então, se você me disser, Tério, a galera lá do Jardim Monumento, eu sei qual mensagem eu vou deixar, né? Como eu não sei, então eu vou deixar uma mensagem mais ampla. Pensando em produto artístico, se você gosta de fazer arte, gosta de fazer teatro, gosta de... É até meio clichê isso que eu vou falar. Mas se você gosta, de fato, você precisa acreditar mais do que todo mundo. Porque todos os dias alguém vai dizer para você que isso é pira, que isso não dá dinheiro, não vai dar certo, você precisa arrumar um trabalho. Todos os dias vão te dizer. Exatamente. Foi disseram para mim todos os dias. Acordava, alguém falava, mas para que você loucura. Você não tem um trabalho fixo? Você não tem um trabalho fixo? Não, eu faço teatro, mas e aí? Com o que mais que você trabalha? São perguntas comuns para quem faz. Isso não significa que seu trabalho é inexpressivo. Exatamente. Isso significa que a pessoa que te fala não entende o que você produz. Então, o primeiro ponto é que, se você não for resiliente, né,
você não vive nesse ambiente artístico que a gente trabalha aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Para fazer arte aqui, você precisa ser muito resiliente. Eu acredito, nunca morei em outro estado do país, mas acredito que nos outros estados também sejam a mesma coisa. E deixar essa mensagem de esperança, né? Para as pessoas que estão fazendo arte, seja o pintor de quadros, seja o cara lá do teatro, enfim, que ele não desista, né? Exatamente. Naturalmente assim, Nando, porque assim, você falar para o artista não desistir é a mesma coisa de eu falar para você não respirar. Não é uma decisão dele, sabe? O artista ele não desiste de fazer arte. Ele pode às vezes ocultar a arte que ele faz. Ele pode às vezes fazer arte no final de semana. Exatamente. Mas ele não vai desistir de fazer arte. Eu digo isso por conta do meu pai de criação, que é o Gaúcho. Ele é um cara que foi muito lascado assim na vida, teve que fazer várias decisões, se tornou comerciante, mas hoje em dia, né, volta e meia ele vai lá e faz uma mesa, ele gosta de tocar acordeon, ele canta, ele aparece, faz filme, né, já fez um filme que a gente está trabalhando, que é o Formoso. Então assim, o Formoso, ele fez participação por lá. Então é um cara que naturalmente é artista. Então não tem como você deixar de respirar. Né? O que se faz quando a pessoa é artista é não se abalar com os ataques externos à sua arte. Produzir a sua arte e acreditar nela é muito importante. Bom, gente, então é isso. Agradecer o Tero mais uma vez. Acompanhem lá no nosso canal, Enfoque CG, e no nosso site www.radiojara.com.br. Essa rádio é uma rádio que vai além da música, que é a nossa missão, que é trazer pessoas aqui para falarem suas histórias, suas vivências, falar dos seus trabalhos e inspirar outras pessoas. Um abraço e até a próxima. É isso.